Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Nossa senhora, esse aqui judiaram de mim. Vamos lá, rezemos. Professor, criança paga karma? Como que funciona isso daí? Por que as crianças sofrem? Oh, meu Deus do céu, essa pergunta é cabeluda. Então vamos lá, karma. Nós sabemos que karma significa dívida, certo? Só que junto com a dívida, ela também tem experiência. Muito bem, muito bem. Tem um detalhe aí que as pessoas despercebem. Se você pegar quando você era criança, por exemplo, tenta imaginar a sua infância com seu pai, com a sua mãe, e a sua infância mesmo. Você sabe que seu pai podia ser um pouco rígido com você, você sabe que sua mãe podia ser rígida, mas parece que tudo isso some da cabeça da gente e acaba ficando somente uma ou outra cena, e normalmente não são aquelas coisas muito horrorosas, mesmo tendo dificuldade para comer, fome para passar, alguma coisa assim, parece que apaga tudo isso daí da cabeça da pessoa. Então nós temos aí que tomar um cuidado, que é o seguinte: o karma, por mais que aconteça com uma pessoa, você pode respingar o karma aos pais. Porque quem acaba sofrendo muito mais com o sofrimento de uma criança, por exemplo, é os próprios pais. Eu falo isso por experiência, inclusive de vislumbrar aqui perto da minha cidade aqui, não perto de casa, porque é um pouco mais distante. Tem um hospital infantil que ele se chama Boldrini. Ele cuida de câncer de crianças. E é incrível o atendimento desse lugar. Eu acho que é um dos melhores lugares que pode se imaginar ou ter dentro desse país. Eles estão de parabéns. Que Deus abençoe muito para a longevidade que tenha esse hospital. E é o seguinte, você chega lá, você vê que as crianças estão passando por alguns tipos de karmas. Por quê? Porque elas deixam de estar brincando, por exemplo. Elas deixam de estar tendo uma vida normal dentro de uma escola. Ela chega a ter um monte de restrições que outras crianças têm, elas não. Só que o sofrimento não é só delas. Então, também é dos pais. Então, vamos lá. Primeira situação. O karma de crianças é pais mais o filho com o problema, ok? A família inteira acaba pagando esse karma. Então, de certa forma, nós podemos falar que o karma de criança é um karma coletivo no sentido familiar, ok? Ok, bom. Ótimo, até aí tá tudo lindo, maravilhoso. A questão que é o calcanhar de Aquiles de todos é: como que pode Deus permitir uma coisa dessa com uma criança inocente? Oh, meu Deus do céu, isso chega a ser algo demoníaco ou algo não aceitável pelas pessoas. E o meu sentimento também é esse. Não achem que não é. Mas o problema maior é que pintaram Deus, ele é diferente de amor platônico ou humano. Meus queridos, Deus não ama como os humanos amam. Tudo que te ensinaram sobre aquele amor crístico não está muito certo. Que isso, professor, onde se viu uma coisa dessa? Pois é.
não está muito certo. Porque, veja bem, nós temos que entender que Jesus, por exemplo, é o Filho de Deus. Pai com filho, é o Filho de Deus, certo? Jesus é o Filho de Deus. E Deus permitiu tamanho sofrimento para Jesus que ele chegou a implorar, falou: Deus, afasta de mim esse cálice que estou sofrendo muito. Jesus chegou nesse ponto da dor do corpo físico, a dor da carne ser tão intensa, que ele pegar e clamar aos céus ao ponto de pegar e falar assim: pela misericórdia, Deus, afasta de mim esse cálice. Então nós temos uma situação aí, certo? Que você tem que entender que mesmo Deus amando o próprio Filho Jesus, ele deixou passar por sofrimento. Ótimo, entenderam isso? Perfeito, ótimo. Vamos lá. Agora você tem que começar a entender que a forma que Deus olha o próprio Filho Jesus vai ser igual ou similar para uma criança, para um filho seu, humano. Poxa, professor, não tinha parado para pensar nisso. Pois é. É que nós queremos um Deus que é um Deus platônico, um Deus daquele amor meloso, fala assim: ai filhinho, vem cá no meu colinho, deixa eu passar a mão na sua cabeça, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar beijinhos, Mas esse não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é o Deus relatado na Bíblia. E o Deus relatado na Bíblia é um gajo que pega e fala: olha, vou deixar você, meu povo, sofrer na mão dos egípcios, sendo escravo deles. Poxa, mas Deus deixou o povo dele virando escravo? Pois é. Poxa, Deus castigou Adão e Eva só por causa de comer uma fruta? Pois é. Só por não obedecer uma ordem dele. Poxa, mas Deus pegou e fez o que o povo que fugiu do Egito, que foi escolhido, que Deus ajudou inclusive, ficar perdido e não deixar entrar a geração deles, passar só depois de 40 anos, poder entrar na terra aqui escolhida? Pois é. Poxa, mas Deus defendeu um lado, o tipo rei Davi, por exemplo, para enfrentar os inimigos, mas aqueles inimigos também são criação de Deus? Pois é. Poxa, mas Deus permitiu ter doenças no planeta? Pois é. Poxa, mas Deus permitiu que a mulher sinta dores de parto? Pois é. Mas Deus permitiu que... Pois é. Então, nós temos que parar de achar que é tudo uma fábula, que é tudo um conto de fadas lindo, incrível. Realmente é. Mas nós precisamos trazer o lado racional dessa situação. Vamos lá, tenta imaginar o seguinte: você está do outro lado em espírito e você tem que passar a pagar alguns karmas junto com a sua família. De certa forma, seria para você pagar um karma e ao mesmo tempo juntar a sua família. Vamos imaginar que são todos inimigos. Aí eu, plano espiritual, faço o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, não tem coisa maior, coisa melhor para juntar uma família do que o sofrimento, questão de saúde. Então eu vou colocar uma doença ali e vamos ver o que vai acontecer. Mesmo vocês sendo inimigos na outra vida, vocês vão se amar de uma forma que jamais vista. E é mais ou menos isso que acontece. Então tudo, gente, tudo tem um porquê. É que nossa limitação e as nossas crendices e as nossas crenças embutidas anos e anos e anos no nosso lombo faz e força como que nós tenhamos que engolir algumas coisas ou não aceitar algumas formas de agir de Deus. Mas Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas, entende todas as coisas, Ele é onisciente. É que nossa limitação humana faz com que nós não tenhamos capacidade intelectual
para entender de fato o que é Deus, quem é Deus e o que é o amor de Deus. Pois o amor de Deus é muito mais além do que você imagina. Para Deus é muito mais importante você resolver problemas passados e não fazer analogia se você está em espírito em um momento de criança, ou de adulto, ou de idoso. Para Deus, o seu espírito sempre é adulto, mesmo em uma criança. Mas, professor, uma criança ela tem limitações, ela não tem força para proteção, tudo bem. Por isso que Deus criou a questão energética, a questão de intuição e instinto materno e paterno. Aonde você, como uma galinha, como um gatinho, você protege a sua cria. Você pega e coloca a sua asinha lá e protege a sua cria. Você não deixa ninguém fazer mal. Você enfrenta os inimigos e tudo mais. Então, gente, eu não sei como que eu posso explicar de uma forma diferente. E eu aqui passei para você um prisma dentro do universalismo, que é uma possibilidade, jamais uma verdade absoluta. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e deixar o seu like aí, tá bom, gente? Que ajuda bastante a gente. Que Deus abençoe. Namastê.